Deus. Bom dia, paz seja contigo. Vamos lá para a nossa leitura de hoje, liderança com propósito. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 tem o título A Oração de um Líder. Deixe Deus falar contigo nesta manhã. Deus te abençoe, viu, Magda? Em nome de Jesus, Deus está mandando um renovo aí sobre a tua vida. Um renovo, que seja renovada no Senhor Jesus. Senhor Deus, Ele sempre nos renova. Cada manhã somos renovados. Vamos lá, gente? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, então, naquilo que Deus tem para nós. E é interessante, né? Tudo começa e termina na oração. A oração é maravilhoso. A oração tem que ser realmente o alicerce. O que a gente prega, o que a gente fala, TSD é um alicerce, porque é o que sustenta todas as coisas, porque é o relacionamento com Deus que tem que nos sustentar. Habilidades, capacidades, sabedoria, tudo isso é importante, temos que buscar, temos que aperfeiçoar, mas no final o que faz a diferença com certeza é a oração. E aqui a gente vê na vida de Neemias exatamente isso. Inicia, termina, é conduzido tudo em oração. Bem, lá em Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então aqui, gente, próprio Senhor Deus falando que procurou alguém para estar na brecha. O que isso significa? Estar na intercessão em favor desta terra. Alguém que estivesse disposto a, sabe, aonde tem ali uma rachadura, você entrar ali para evitar que aumente ainda mais, a destruição, a queda. E Deus disse que não encontrou ninguém. Deus busca intercessores. Eu louvo a Deus que aqui Deus tem levantado um grupo de intercessores que oram pela cidade, que oram um pelos outros, que ora pela igreja, que ora por mim. Preciso muito da sua oração, intercessor. Ore por mim. E às vezes a pessoa acha, não, o pastor é um Superman, Ele ali vive animado, Agora mesmo vi ali a Magna dizendo, pedindo oração, se sente cansada, desanimada. E às vezes você olha assim pra gente e fala assim, não, o pastor tá sempre animado, otimista. Eu, graças a Deus, realmente eu busco, e eu sou muito otimista em tudo. Mas não acho que tem dias que a gente não acorda, aquele desânimo, fala assim, ai Deus, oh Deus, só o Senhor mesmo para nos ajudar, só o Senhor para renovar. A gente passa por dias assim, todo ser humano. Uma vez eu vi um grande pastor, um pastor que eu admiro muito, o pastor Paulo Mazzoni, ali da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja maravilhosa. E ele, num retiro de pastores, ele disse assim, eu não tenho dificuldades, eu não tenho problemas assim com tentações sexuais, de casos de... Até ele brincou, eu devo ser feio demais porque nunca tive problema com isso, nenhuma mulher, nada. Não tem problemas assim com desvio financeiro, com dinheiro, com as finanças da igreja. Nada disso me vem sobre mim assim de forma de tentar me derrubar. Mas uma coisa eu luto toda manhã quando eu acordo eu luto, é o desânimo. E isso realmente é algo que atinge a liderança, porque há um desgaste muito grande. Todo líder
e estou falando com líderes aqui, existe esse desgaste. Eu lembro que Jesus, quando ele estava caminhando ali no meio da multidão, veio aquela mulher com aquele fluxo de sangue e tocou pelas costas de Jesus ali nas vestes dele. Jesus parou e disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O que significou? Ele sentiu que dele saiu algo, saiu virtude. Esse é o dia a dia de todos nós. Todo dia pessoas nos tocam e vai extraindo de nós ali a nossa força, sabe? São lutas, são dificuldades que vão extraindo. E se você não recarregar, uma hora seca. Tem um outro livro que chama Andando com um Tanque Vazio. E é uma verdade, você precisa aprender a encher o tanque, porque o carro, para se movimentar, ele vai queimando o combustível e uma hora o tanque vai esvaziar. Se você não encher o tanque de novo, se você não aprender a todo dia encher o tanque, uma hora esvazia. Esvaziando o tanque, entra depressão, entra angústia e aí vai. Tem que ter. Por isso que eu disse, a principal pessoa que você precisa aprender a liderar é você mesmo, para que haja essa renovação dia após dia, que você aprenda a encher o tanque, aprenda a administrar isso. É impossível você parar de deixar sair, né? Nós vazamos, né? Estamos num constante vazamento. Aquilo que você buscou ontem vai durar por um certo tempo. Aquele alimento que você comeu ontem vai te sustentar por algumas horas ou no máximo por alguns dias. Depois dia vai vir a fraqueza, você precisa comer de novo, fisicamente e espiritualmente. É assim que funciona. Vamos lá? Então, já preparando você. E como que a gente enche o tanque? Como que a gente renova? Vida de oração. Bem, olha só que palavra tremenda. A igreja anda à procura de métodos melhores. Deus anda à procura de homens melhores. É uma verdade tremenda, né? Pode ter o método que for, se não for baseado na oração, porque a oração é Deus trabalhando na sua vida, Deus transformando você. Se não for isso, não vai funcionar. Eu lembro do pastor Po Yong-Chu, né, que foi o pastor da maior igreja do mundo. Ele, apesar da igreja ter o método das células, né, enfim, de um trabalho maravilhoso de ganhar almas, ele dizia que o segredo do sucesso da igreja era a oração. Eles oravam muito, tempos de oração. David Yong-Chu era um grande exemplo de homem de oração. Então ele disse, olha, a chave do avivamento é a oração. É um dos livros dele que, se você não leu, você tem que ler. Bem, vamos lá, página 28. A eficácia da liderança pública é determinada pela vida particular do líder. Eu prego sobre isso, você já me ouviu pregar sobre isso, você já leu meus livros sobre isso, que o particular define o teu sucesso ou a tua derrota no público. Aqui ele falou sobre a eficácia da liderança pública, mas eu te digo, o teu sucesso ou o teu fracasso depende do teu secreto. Por quê? Porque a tua vitória começa no secreto. Se você tem uma vida no secreto, sabe, aquela vida que nós falamos aqui anteriormente, o caráter entra aqui, porque o caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Fazer o que é correto na frente das câmeras é bom demais. Você já foi em congressos onde estão filmando, né? Passa aquelas câmeras assim filmando, às vezes aquelas gruas, né, que ficam passando por cima do povo, e tem o telão, né, que vai mostrando que está sendo filmado. Então você vê lá, mostra o palco, aí de vez em quando mostra o povo e vai passando assim, filmando o povo. De vez em quando a gente vê isso, porque vai passando, quando está meio longe assim daquela pessoa no meio da multidão, num tempo de oração, de louvor, a pessoa está assim, né, sem se
sem cantar, sem orar, sem nada, tá assim. Aí quando a câmera chega perto, ele percebe que está passando no telão, ele, oh glória, começa a orar, porque agora está no telão, né? Agora está saindo na televisão. Ai, ai. Sabe, o que define quem você é quando a câmera não está te filmando. Ai, ai. Quando aquilo que você faz, esse é o caráter. Tudo começa ali no secreto. Deu sucesso, tua vida de oração começa ali, naquela oração. Jesus falou sobre isso, que não é na praça onde todo mundo está te vendo, é mas no quarto fechado, aonde ninguém te vê. O seu sucesso começa aí. E eu acrescento que a derrota também começa aí, o fracasso, porque são nos momentos secretos que ninguém te vê, sabe? E hoje existem tantas facilidades para coisas terríveis que é a própria internet, onde você atinge ali, alcança pornografia, alcança relacionamentos, uma segunda vida, fakes, palavras, fica tudo escondido atrás de uma telinha. E ali, naquele secreto onde ninguém vê, também determina o fracasso de uma pessoa. Acha que não está fazendo diferença, mas está determinando o fracasso. Então vigie. A eficácia na liderança pública é determinada pela vida particular. O sucesso ou fracasso público começa na vida particular. Grava isso. Bem, ele diz o seguinte ainda aqui nesse parágrafo aqui, ó, há algo mais. Deus gostava de responder às orações de Neemias. Você não ficaria encantado em descobrir o segredo desse homem? Se examinarmos com cuidado a vida de oração de Neemias, podemos aprender a forma de orar com eficiência. O tipo, gente, fantástico isso, o tipo de oração que Deus gosta de responder. Gente, toda oração é respondida? Será? O não é uma resposta, né? O não é uma resposta, né? Às vezes a gente se engana, né? Achando que toda a oração é respondida com um sim. Não é bem assim, não. Tiago mesmo, ele diz assim, pedi e não será atendido porque estão pedindo errado, estão orando errado. Tiago fala isso na carta de Tiago. Aonde que você ora errado? Quando você ora de uma forma egoísta, egocêntrica. E se uma oração está errada, é uma oração que não vai ser ouvida por Deus, que não vai ser atendida por Deus. Então, existem orações que fazem diferença porque são orações que Deus gosta de ouvir. Fantástico isso. Eu vou até depois caminhar contigo aqui um pouquinho. Vamos caminhar aqui, né, por causa do nosso tempo, como eu disse. Apesar que esse capítulo é pequenininho, mas vamos atingir aqui. A gente tem bastante coisa para caminhar. Vamos lá. Então vamos andar. Qual é esta oração que Deus gosta de ouvir? Né? Vamos lá. Ele continua aqui dizendo assim: quando um líder deve orar? Quando um líder deve orar? Eu já iniciei aqui essa hora dizendo que tudo começa e termina com oração, né? Então o líder deve orar antes de fazer qualquer coisa. Às vezes a gente faz errado, a gente faz assim, a gente começa algo sem perguntar para Deus, sem buscar um direcionamento de Deus, a gente simplesmente inicia um projeto e depois faz assim, Deus, abençoe este projeto. E Deus disse, mas nunca foi isso que eu queria que você fizesse na sua vida. Não foi isso que eu determinei para você. Algumas vezes, Deus, pela sua misericórdia, coisas que não vão afetar tanto, Deus até abençoa. Mas são coisas que podem atrasar, né, a sua missão que você tem em Deus.
Então, o líder inteligente, o líder inteligente é aquele que deseja agradar a Deus e não faz nada antes de orar. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa orar. Este é o líder. Buscar em Deus direcionamento, buscar em Deus direção, certo? Neemias era um líder orientado para conclusão das suas metas. Não está errado, você tem que ter metas, você tem que buscar o êxito de cada uma delas, assim como nós. Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, alvos, tem que ter estratégias. Mas Neemias dizia que antes de fazer qualquer outra coisa, deveríamos buscar tempo para orar. Citei aqui David Omshur, e nesse livro dele, a chave do avivamento, a oração, a chave do avivamento, ele diz que ele costumava orar 3 horas por dia. 3 horas por dia. E quando chegou no final da sua vida, ele já não conseguia ficar de joelho essas 3 horas, e ele ficava chateado porque queria estar ali de joelhos naquele tempo. E ele conta, eu assisti já essa mensagem dele, ele pregando, ele dizendo que tinha dia que ele estava tão sobrecarregado, tinha uma agenda tão cheia, que ele olhava para a sua agenda e dizia: não vai dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer hoje, coisas importantíssimas, reuniões, agendas, compromissos, o dia vai ser pequeno. Aí ele pegava a sua agenda e dizia: o que eu vou conseguir administrar aqui? Como que eu consigo melhorar esse tempo? Será que existe alguma coisa que eu posso riscar aqui ou diminuir? Aí ele olhava 3, 4 horas de oração na agenda dele. Ele falava: é aqui que eu vou mexer, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Então 3, 4 horas de oração é aqui que eu vou mexer. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse tempo de oração. Você achou que ele ia diminuir? Ele aumentava. Sabe por que ele aumentava? Porque quanto mais tempo você passa orando, menos tempo você vai precisar para resolver problemas, porque Deus vai te dar sabedoria. Quanto menos tempo você orar, mais tempo você vai gastar nas outras coisas. Por quê? Porque você não vai ter um direcionamento, não vai ter discernimento, você não vai saber qual caminho guiar, vai ficar tomando decisões erradas, trilhando caminhos errados que vão te atrasar. Mas se você buscar a Deus intensamente, Ele vai te dar o caminho correto, eficaz. Ele, pelo contrário, ao invés de diminuir, ele aumentava o seu tempo de oração, porque ele sabia que quanto mais tempo ele orava, menos tempo ele gastaria em resolver problemas. Garoto, tá achando o quê? É assim que funciona. Então, gente, por que o líder deve orar? Vamos falar sobre aqui por que o líder deve orar. Primeiro, porque isso mostra que o líder depende de Deus. Nos mostra que a dependência, a oração nos mostra que somos dependentes de Deus. João 15, eu quero deixar essa tarefa para você. Leia João 15, pelo amor de Deus, leia João 15. João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, verso 5 diz isso. Sem Jesus, Ele é o tronco, nós somos os galhos e Deus espera frutos. Um galho que está cortado da árvore, cortado do tronco, desligado do tronco, não produz frutos. Nós, como galhos, dependemos totalmente do tronco que é Jesus para frutificar. Agora, eu falei que ia citar aqui algo sobre a oração, como a oração que Deus responde, que Deus se agrada. E aqui está muito claro, no verso 7 de João 15, não está no livro, por isso que eu disse que você precisa ler esse capítulo. Esse capítulo ele é base na nossa vida cristã. No verso 7 de João 15, diz assim:
Bem, antes de falar o versículo inteiro, eu vou te falar o finalzinho dele. Diz assim: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Maravilha, né? Como é bom repetir isso, ó. Pedir o que quiser. Eu posso pedir o que eu quiser e Deus vai me conceder. E a gente toma essa parte do versículo e fala: essa é a minha fé, eu posso pedir. Então, não importa o que eu pedir, Deus vai conceder. Não. Você está lendo o versículo pela metade. Você está declarando o versículo pela metade. Deus não vai atender tudo que você pedir. Não, mas está escrito aí. Não, você leu só a metade. Decorou e repetiu somente a metade. Pedireis o que quiserdes, vos será feito. Aleluia, pedireis o que quiserdes. Não. Vamos ver o versículo inteiro, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Tem um C na frente. Se. Ah, gente, como a gente precisa ler mais a Bíblia. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem um se. Esse se condicional é: se você estiver em mim e minha palavra estiver em vós. Agora, eu te pergunto, se você está no Senhor Jesus, ligado no tronco, e a palavra dele está dentro de você, você acha que você vai pedir qualquer coisa? Você acha que você vai ficar pedindo aí carro 0 quilômetro, e aí vai, esses pedidos que são pedidos egoístas, pedidos que só pensam em você, o seu deleite? Tiago fala isso: pedir mal porque pediu para o seu deleite. Não é assim que funciona. Temos que pedir segundo a vontade de Deus. Bem, então, voltando aqui, né? Quando que o líder deve orar? Por que o líder deve orar? Porque isso mostra que você depende de Deus. Quando a oração se converter em sua primeira reação diante dos problemas, como era de Neemias, você saberá que está vivendo na dependência de Deus. Segundo, vamos lá, a gente precisa fechar, né? Porque alivia a sua carga. Às vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, carregando um peso, e se fala: ai, como é pesado esse peso. Tem alguma coisa errada, porque Jesus disse que ele carregou sobre si o nosso fardo, e o fardo que está sobre nós, que era dele, é leve e suave. Talvez é porque está faltando isso aqui: oração. A liderança produz o estresse, sem dúvida, e o alívio se encontra de joelhos. Meu Deus! Vou repetir: a liderança produz um estresse, mas o alívio, o descanso se encontra nos joelhos. Por isso que a gente está aqui toda manhã para orar. E terceiro e último, porque libera o poder de Deus. Quando nós oramos, liberamos, permitimos Deus agir. A partir daqui eu parei aqui na página 30, eu vou deixar para quinta-feira, porque aí a gente vai para o livro de Neemias, ok? A gente vai lá para o livro de Neemias, a gente vai ver como o líder deve orar e 4 segredos da oração respondida de Neemias. 4 segredos. Na quinta-feira, 6h30, nós continuamos. Mas deixa eu terminar aqui, porque a gente vai orar agora. Terminar com esse ponto de que a oração, né? O que a oração provoca? A oração libera o poder de Deus. Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. É o grande El Shaddai. Ele é o Deus onipotente. Mas deixa eu falar. Deus, ele se limitou a agir na terra somente
através da oração. Isso é muito forte, isso a gente precisa entender. Deus, ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Mas ele deu a autoridade sobre a terra, de liderar a terra, de governar a terra aos homens. Então Deus, ele respeita a autoridade. Se ele deu essa autoridade para os homens, ele não vai intervir. Por isso que essa terra está esse caos. Ah, mas Deus não podia vir e mudar tudo. Poder? Pode. Poder ele tem. Mas como ele deu a autoridade, o governo da terra para o homem, ele não vai quebrar essa autoridade. Por isso, o homem precisa orar a Deus e pedir: Deus, vem aqui, intervém, trabalha aqui, move aqui. Quando você ora, você libera a presença de Deus, o poder de Deus para se manifestar na terra. A oração tem este poder de liberar Deus. Então, gente, por isso que a oração é importante. A oração, sabe? Ah, mas Deus sabe, claro que Deus sabe, mas Ele só vai agir no momento que você orar. Jesus não chega, ei, estava lá um coxo, estava lá um cego, estava alguém lá enfermo, paralítico, no tanque de Betesda, 38 anos esperando aquela água se mover. Jesus podia chegar e falar assim: eu sei que esse cara quer, tá na cara, vou lá e já põe a mão na cabeça dele e recebe a cura, sai andando. E o homem: o que é isso? Sim, né? Podia ter feito isso? Podia. Ele sabia que aquele homem queria andar? Sabia. Mas por que Jesus chegou primeiro e perguntou: o que queres? O que você está esperando? O que você deseja de mim? Por quê? Porque Deus não quebra esse princípio da tua liberdade, daquilo que Ele delegou. Se Ele delegou que o homem tem autoridade sobre a terra, governo sobre a terra, Ele não vai interferir sem que haja permissão. Se Deus deu livre-arbítrio para o homem, Ele não vai chegar e vai agir na vida dessa pessoa sem a permissão. Então, o que Deus estava esperando? A permissão daquele paralítico, dizendo: Senhor, eu quero ser curado. Agora você permitiu, vou entrar. Com a oração, você permite Deus se mover. É forte isso, gente. Tem muita gente que não teve ainda, não alcançou seu milagre porque acha que Deus está vendo, então eu não preciso orar. Você precisa orar insistentemente em cima daquilo que você precisa. Amém? Falando em oração, vamos orar então. Já vi que temos vários pedidos de oração. A Cleusa está ali pedindo oração por ela, pelo Clóvis, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Roseli pede oração pela vida dela. Hoje vai fazer uma entrevista de emprego. Amém. Vamos pensar, vamos orar. Senhor Deus. Uri kandere macharabase kandarabai, Deus. Vem com a tua glória, Deus. Deus amado, nós aqui permitimos, oh Pai, nós clamamos ao Senhor porque queremos a manifestação da Tua presença, queremos o derramar do Teu Espírito. Eu oro, Deus, começando aqui, ó Pai, pela vida da Cleusa, pela vida do Clóvis, que o Senhor comece, ó Deus, agora a agir de forma poderosa, Senhor, na vida dela e da sua família. Peço também, Senhor, pela vida da Roseli, em nome de Jesus, nessa entrevista de emprego, ó Pai, que ela vai estar realizando, que o Senhor esteja abrindo as portas, vai na frente, traga, Senhor, a resposta. Deus, que o melhor de Deus aconteça na vida dela. Eu abençoo a cada vida que acompanha esta live, em nome de Jesus.